esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas começaram a comentar a respeito do templo, que era enfeitado de belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas, dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando virdes falar guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante de reis governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, parentes, irmãos, amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos que estão aqui, caravanas que vieram e já foram, né? Tínhamos outra agora, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Também estaremos muito breve com a caravana missionária das Santas Chagas, só para vocês saberem, no Rio de Janeiro, com o Padre Omar, lá da Igreja da Lagoa, e lá vai ser um dos centros de divulgação das Santas Chagas de Jesus. A caravana missionária está indo para lá, e o ano que vem estarei lá, também fazendo um grande evento. Filhos queridos, é sempre importante a gente lembrar o contexto. Alguém arriscaria lembrar no próximo domingo qual é a solenidade? No próximo. Uma pista. O Senhor é Rei. Epifania. Cristo, Rei do Universo. E eu digo isso porque Cristo Rei nos mostra o encerramento do ano litúrgico. E é lindo
Quanto mais eu estudo a festa de Cristo Rei, mais eu fico apaixonado, porque é uma festa onde nós concluímos toda a expectativa do passado, do presente e do futuro. Então é o ápice, o Cristo Rei é o ápice daquilo que já é e daquilo que será. Então é natural que um domingo que antecede uma grande festa no universo, o domingo já jogue luz para lá. Já, porque lembra, o domingo tem que ecoar durante a semana. Então essa liturgia de hoje já é de alguma forma colocando-nos no plano final de toda a humanidade. E olha, gente, como é importante primeiro nós termos uma noção. Filho, você veio no mundo e tem um porquê. É como é importante isso. Começar com coisas simples. Você não veio uma pessoa ao acaso. O ser humano não é um acaso, querendo dizer, não, é um fruto meramente da evolução. É um ser que evoluiu e por um acaso tomamos consciência, não. Claro, criacionismo e evolucionismo caminham juntos, não há problema. Mas houve um momento, tomada da consciência, e isso tem um motivo no plano de Deus. Então, meu filho, até uma criança que nasce, que é concebida e fica 3 semanas, 4 semanas, 2 meses no útero de uma mãe e vem a falecer, tem um motivo. E olha, se eu pudesse falar abertamente tantos fatos que eu vejo. Então, a partir disso eu queria que você dissesse para você, coloca a sua mão no peito: Senhor, eu sei que tem um motivo. Eu sei que tem um motivo para ter vindo ao mundo. Para ter vindo ao mundo. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor, que tenho uma missão a cumprir. que tenho uma missão a cumprir. Pronto, primeira parte. Segunda parte, em vista do Cristo Rei, o Evangelho. O Evangelho de hoje, ele nos apresenta algumas coisas interessantes e pitorescas do Evangelho de Lucas. Primeiro, Jesus vai no templo. O primeiro templo dos judeus que foi construído, ele foi construído antes do ano 500, antes de Cristo. Reguinha, quem me acompanha pelo rádio, reguinha, ano 0, 500 anos. Então, 500 foi o exílio, a destruição. Então, antes, que está escrito no Pentateuco, devia ser um maravilhoso templo, lindo, 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 mas foi destruído. A questão é que, depois de destruído, antes de Jesus nascer, então, 500 na régua para trás, 42, Herodes, o Grande, reconstruiu o templo. E ele reconstruiu para fazer média com os judeus. Vou fazer e eles me deixam quieto aqui, ninguém me incomoda. Bom, panis in circo, pão e circo, né? Mas não vem ao caso. Mas construiu, e certamente era um templo bonito. E Jesus vê o povo olhando: nossa, que templo, nossa, que grande, quanto ouro, os querubins, os serafins. Também tem outro detalhe, a pessoa fazia promessa, e eu vi isso na Polônia, em Częstochowa, foi uma visita maravilhosa. Eu vi tantas coisas lindas no altar, e tinha um frei, ele falava muito mal português. Acho que eu fiz um padre em missão, não sei se ele quis gravar, não, ele não quis gravar, mas ele sentou, ficou do meu lado e contando as doações das rendeiras,
as doações das artesanatos, coisa mais linda. E todo o ouro que dão para Częstochowa, eles derretem e fazem uma trama para a imagem. Lindo. Por que eu estou contando isso? Deu uma viajada, me perdoe, não tenho tempo para ficar viajando aqui na cabeça, mas é para dizer que o templo era muito bonito. E Jesus falou e disse: vocês estão admirados com isso? Tudo isso será destruído. E de fato foi. Depois ele morreu no ano 33. No ano 70, os judeus nunca se aquietaram, não vão se aquietar nunca, estão em pé de guerra de novo lá. Roma falou: acaba com aquele povo, mas acaba com tudo. E realmente, destruir o templo, só sobrou o muro de Jerusalém, só um pedaço. Filhos, isso é o que Jesus viveu. Mas é isso, padre? É uma aula de história? Não, meu filho, não é não. É nosso Senhor dizendo que acabará. O templo será destruído. Também nesse templo destruído está o seu corpo, que será morto, sepultado e ressuscitará. Também está o fim dos tempos, quando o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos, dizendo que isso vai acontecer, e que o Filho do Homem virá. Mas ele diz: quando será? Quais serão os sinais? Primeiro ele diz: cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que pregam um triunfanismo, uma igreja sem sofrimento, um Deus que viria para curar todas as doenças. Isso não é verdade. Muita gente boa morreu doente, muitos santos morreram por fruto da doença. Então a não cura da doença não quer dizer que Jesus não ama, não quer dizer que Deus não ama, quer dizer que eles tinham uma missão, que tinha um propósito, que tinha um porquê. Mas disse o Senhor: é preciso não seguir as falsas vozes. Eu diria, hoje nós seguimos, existem muitas falsas vozes, e na verdade prometendo felicidade, prometendo alegria, prometendo às famílias realização. Mas a grande dificuldade é entendermos que a promessa só quem cumprirá é Jesus, porque só Ele ressuscitou. Tem mais, diz mais aqui: haverá grandes sinais no céu. Eu lembro quando eu era pequeno, criança, né? Pequeno nunca fui, já nasci grande, né? 5,3 kg, tadinho da minha mãe, com 43 anos. Mas eu lembro que quando eu escutava esse texto, me dava um medo, porque dizia assim: havereis de ver terremotos, relâmpagos no céu. Meu Deus, o dia que relampeava, eu falava: vai acabar o mundo. Terremotos, terremotos, pestes em muitos lugares, coisas pavorosas serão vistas no céu. É claro que esses sinais são os sinais que estão acontecendo, os sinais que sempre tiveram. Mas na verdade, a mente do Evangelho não é nos colocar com medo, é nos colocar em alerta. É dizer, meus irmãos, que em meio a todas essas dificuldades, sejam essas de terremotos, sejam essas de tempestades, sejam essas de pestes. Quem diria, por exemplo, a peste hoje, vamos dizer a peste hoje, não é a peste bubônica, graças a Deus não é a gripe espanhola, mas quem esperava que a pneumonia hoje no mundo, como estão as notícias, estão matando crianças? Como pensar de doenças no Brasil que estavam praticamente erradicadas terem voltado? Você vai dizer: mas isso é o fim do mundo? Não, isso é sinal de que
todas essas catástrofes são sinais da não obediência do homem a Deus. O Evangelho está querendo dizer isso. O Evangelho está dizendo uma desatenção ao mandamento de Deus, uma desatenção ao plano de criação, ao ordenamento que Deus quer fazer no mundo. Deus criou de forma ordenada, o homem bagunçou o coreto, e Deus quer ordenar, e precisa de mim e você para ordenar o mundo. Ordenar no sentido de colocar as coisas no justo lugar, porque o Cristo Rei é o último a aparecer, e terá o próprio diabo derrotado no escabelo, na almofada dos seus pés. Quanto mais cedo nós ordenarmos o mundo, mais cedo nossa felicidade plena. Filhos, tem mais. Diz aqui: muitos outros sinais virão. Quais eles? E esses aqui eu vejo muito mais forte do que me preocupar com as catástrofes climáticas. E digo, nós não estamos vivendo hoje famílias onde brigam por religião? Nós não estamos vivendo uma realidade onde as pessoas estão abandonando as igrejas? Estão querendo uma relação com Deus, Jesus sem cruz, Jesus sem igreja. Não estamos vivendo uma situação onde marido e mulher não se entendem mais nem no que é religioso. Não estamos vivendo uma situação de uma indiferença total ao transcendente, ao religioso, a Deus. É só olhar para as nossas famílias como debandaram. Estes sinais, sim, são muito perigosos, porque tudo isso tem um propósito. O que o Senhor está dizendo é: permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Parece contraditório, né? Porque um versículo antes diz assim: não se preocupe, nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça. Aí eu estava olhando, não está aqui. Vamos falar o nosso carequinha aqui, ó. São Pio, me perdoe. Nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça. Careca. São Paulo, nenhum fio cairá da sua cabeça. São Paulo era careca. São João da Cruz era careca. E aí? Claro que não é isso que está dizendo. Está dizendo que nada de mal te acontecerá definitivamente, se você for firme e fiel a Deus. Não perderá a vida. Ora, me diga quem ficou para a semente. A mais santa de todas, Nossa Senhora, ficou para a semente? Não. Alguns dos santos ficaram para a semente? Não, e não ficarão. Então, essa vida que o Evangelho está dizendo é a vida em Deus, a vida eterna. Reunindo um pouco todos os pontos, porque o Evangelho não é dos mais fáceis. O nosso olhar a partir de hoje está para proclamar que o Senhor está acima de todo nome, que Jesus hoje já é Rei soberano no céu, na terra e nos infernos. Hoje nós já estamos para proclamar que ao nome de Jesus o diabo treme, ao nome de Jesus os impérios caem, ao nome de Jesus nós somos salvos. Então vamos nos manter fiéis, não tenhamos medo da perseguição, não recuemos na adversidade, não nos assustemos com os sinais no céu, nem nas divisões na terra. É permanecendo firmes
que tereis a vida. Eu teria muito mais a falar, é que o Evangelho hoje exige toda essa explicação, mas quem puder ainda leia a primeira leitura, leia a segunda. O que eu ainda preciso dizer é que foi instituído pelo Santo Padre o Papa Francisco, e nós estamos no 3º ano, se celebra o Dia Mundial dos Pobres. Hoje, na missa das 18, Dom Francisco, bispo auxiliar de Curitiba, estará presidindo, eu também estarei celebrando o Dia Mundial dos Pobres. Queridos filhos, quero também dizer nesse contexto, e já chamar nesse finalzinho de homilia, a atenção de algo que passou batido. Todos já sabem que dia 22 eu estarei em Santa Bárbara, mas demorou para avisar, porque a gente só avisa quando se tem certeza, que no dia 23 eu estarei em São Paulo, com o livro O Poder Oculto, e que a aquisição do livro, mediante ao convite, pode ser feito, é junto com a Rádio 9 de Julho, que é da Arquidiocese de São Paulo, na Rádio 9 de Julho, no Colégio Padre Moie. Então vai ser no Padre Moie. Eu quero também lembrar que, para que não se perca, coisas que poderiam ter sido melhor lembradas, a nossa padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, ela celebra o seu dia, nós celebramos o seu dia, no dia 12 de dezembro. Por isso, muitas caravanas me pediram, e eu demorei de anunciar. Nós iremos fazer solenemente, ela já está muito bonita, entronizada, e faremos um tríduo de preparação. Dia 12 de dezembro, cai numa quinta-feira. Então o tríduo preparatório será no sexta, sábado, será na segunda, na terça e na quarta. E no dia 12, numa quinta-feira, todas as missas votivas a ela. E convite maior é para o dia 14 de dezembro. E aviso agora que demoramos para chegar. Dia 14 de dezembro, queria convidar todos vocês, convidar todas as caravanas, se possível, voltem do Rio de Janeiro, Volta Redonda e outros, para a missa Natal Solidária, a missa de Curitiba. Esse ano vai ser mais grandiosa ainda, entronização de Jesus, e entrou dentro dos festejos da cidade, que por sinal está muito bonita, cidade linda, cidade do Natal. Então a pessoa vem em caravana, participa da missa, no outro dia vem para o santuário, visita Curitiba, que é um passeio melhor, gente. E Curitiba, conto com vocês no dia 14, em frente à prefeitura. Isso, não tem o nome aqui, mas é Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico. Portanto, vamos agora professar a nossa fé.